Vila Real, quarta às 19 horas. Entrevista com Alberto Moura, candidato à Câmara Municipal de Vila Real pelo Chega. Bem-vindos então aqui a mais este espaço de entrevistas. Vamos dando continuidade às entrevistas que estamos a fazer com os candidatos à Câmara Municipal de Vila Real. E hoje temos connosco o Alberto Moura, 54 anos, professor, natural e residente em Vila Real, candidato do Chega à Câmara Municipal de Vila Real. Obrigado, Alberto. Obrigado eu. Embora aqui seja sempre um gosto enorme estar. Durante 6 anos estive cá a fazer um programa semanal, quer dizer, não era bem semanal, era semana sim, semana não, em termos médios. Mas é um gosto enorme estar na Universidade FM, que é uma casa que eu sinto também um bocadinho como minha. Muito bem, Alberto, vamos dar aqui seguimento também a esta entrevista de 30 minutos, mais ou menos, seguindo também mais ou menos aquilo que foi falando com os outros candidatos. Não tenho estado a ver tudo o que vai acontecendo, mas sei que vou ter que ver, pelo menos para o nosso debate aqui da rádio, que vamos ter, e depois aí tenho mesmo que ver os outros debates também para tentar fugir um pouco aos temas, para não andar sempre à volta dos mesmos. Mas aqui, como são entrevistas individuais, tenho mais ou menos seguido alguns pontos. Eu também tenho tido pouco tempo de acompanhar. Exato. Mas não tem sido possível. E portanto, o início começa sempre, como todos, não é? Tentar perceber, explicar um pouco às pessoas quem é o Alberto Moura, e porque é que se decidiu candidatar à Câmara, e também porque fazê-lo através do Partido Chega, claro. Então, vamos começar por quem é o Alberto Moura. Alberto Moura, chama-se Alberto Moura, logo à partida. Eu fui líder de uma juventude partidária logo no início da minha vida adulta. Aliás, comecei antes da vida adulta, antes dos 18 anos, já estava envolvido nessa juventude partidária. Aos 18 anos fui efetivamente presidente, e fui durante alguns anos presidente dessa juventude partidária. E, portanto, desde essa altura integrei os executivos no sentido não executivo camarário como vereador, mas integrei, por exemplo, como administrador da EMAR, e, portanto, integrei as listas para a Câmara e para a Assembleia Municipal durante 5 eleições. 4 no tempo do Dr. Martins, a outra já foi mais recentemente, em 2017. Ele teve 5 mandatos, não é? Como? O Dr. Manuel Martins teve 5 mandatos. Sim, e eu era o 6º. E, portanto, fui o primeiro durante 2 mandatos, o primeiro não eleito, e, portanto, assumi um lugar que não era um lugar de eleição, mas para o qual fui convidado de administrador não delegado. Portanto, não tive, entre aspas, que fazer nenhum tacho, mas fui administrador não delegado da EMAR. E, portanto, o bichinho da política está cá. Saí do PSD, portanto, eu estou a dizer outros partidos, mas acho que posso dizer, as pessoas sabem. Saí do PSD em 2018, não vou estar a desmiuçar aqui porque é que saí, nem é uma coisa que interessa aos leitores, foi uma opção pessoal minha. E tive, desde essa altura, a colaborar aqui com a Universidade FM, e foi a intervenção política que eu tive. Saí, tu já me disseste que querias também saber esta parte, disseste-me aqui no Sim, para quem não conhece, claro que quem, de certeza, que foi ouvindo os nossos programas está mais atento à política, já vai conhecendo os vossos percursos, não é? Mas quem não está tanto atento, e claro, agora... E vamos a isso. Portanto, eu saí do PSD em 2018, 2 ou 3 meses depois de sair do PSD. Houve uma cisão, aliás, quando eu saí já tinha havido a cisão, e a formação do Partido Aliança, do Dr. Pedro Santana Lopes. E fui convidado para organizar, portanto, para gerir a distrital de Vila Real para umas eleições, que foram as eleições europeias de 2019. Com um candidato que, diga-se passagem, foi excelente, não foi eleito, que era o Dr. Paulo Sandi, e tivemos um belíssimo resultado para aquilo que foram os resultados da Aliança a nível nacional, tanto no Distrito de Vila Real como no Concelho de Vila Real, e que foi uma honra participar. Mas o meu compromisso terminou aí, portanto, logo em 2019, assim que terminou a eleição europeia, eu saí. E, portanto, não tive atividade política, tirando a parte do comentário político, que fiz aqui convosco, e com muito gosto, não tive atividade política durante 6 anos. Eu sei que existem críticas, vira casacas, eu não virei casaca nenhuma, quer dizer, eu estou dentro da mesma área política. Virar casacas seria eu, de repente, ir para o PS. Se eu quisesse tachos, como as pessoas dizem, tu queres tachos, se eu quisesse tachos, tinha mantido no PSD, seria mais provável de os conseguir do que avançar pelo Chega. Eu quero ser Presidente da Câmara.
Eu sempre tive como ideia que aos 54 anos, exatamente aqui, podes-me perguntar, e porquê aos 54 anos? Porque 54 mais 12 dá 66. Portanto, é a altura de ir para a reforma. E eu gostava de terminar a minha vida, de facto, a poder fazer alguma coisa pela minha cidade. E acho que tenho boas ideias e tenho o direito de as colocar a sufrágio. E, portanto, é isso que me leva a... Muito bem. Vamos então para a frente. Alberto, o que é que está de pior, ou o que é que é o maior problema que nós temos em Vila Real hoje em dia? Que maior problemas é que ou maiores problemas, não é? É que pode destacar? Olha, eu gosto de fazer campanha pela positiva. Nos últimos dias tem havido umas picardias grandes que começaram no debate da RTP, faz parte da política. E começou porque eu disse que não gosto de falar daquilo que está para trás, gosto de falar daquilo que está para a frente. E, portanto, que fazia uma promessa aos meus eleitores: depois de ser eleito, eu não volto a falar daquilo que está para trás. Para a frente é que é o caminho, mas é para a frente mesmo, não ao fim de 12 anos. Ainda nos estamos a queixar daquilo que foi a Igreja. Já agora, deixa-me dizer-te isto. Portanto, foi dito que não foi herdado nada em termos de habitação. Eu, como administrador da EMAR, e não estou aqui para defender o PSD, como deves imaginar, porque o PSD é meu adversário, mas eu, como administrador da EMAR, fazia parte do protocolo da Câmara e estive na inauguração de 2 bairros sociais que foram promovidos pela anterior gestão. Foi o bairro em Parada de Cunhos e em Vila Nova. Mas, Alberto, não estamos para responder a outros que senão não saímos disto. Vamos então para a frente. O que é que o Chega acha? Eu tenho aqui uma série de propostas que vocês foram fazendo e fui tomando nota. Portanto, é uma série de propostas que vocês fizeram, muitas propostas até. Por isso, eu quando te faço agora uma pergunta, quais são aquelas as principais... Estamos a falar de uma capital de Pronto, quais são as principais... As principais. Portanto, agora se tivesse... propostas principais. Como quiseres, é isso. Repara, o que é que seria mais urgente fazer? Isso posso dizer, Pronto, então, o que é que será mais urgente fazer? Se eu faço propostas é porque acho que essas áreas não estão... Agora vamos chegar. O Alberto tem a vitória nas próximas eleições, no próximo dia 12. Prioridades, não é? Porque o dinheiro depois também pode não dar para tudo e, portanto, é necessário avançar com prioridades. Quais são as principais prioridades? É assim, nós temos um projeto e uma... E por aí, se calhar, já vamos perceber o que é que foi menos feito no anterior. Não é? Nós temos um programa que assenta num eixo principal, ou seja, a necessidade de termos mais população, ou seja, de dar uma volta àquilo que tem acontecido. Até um valor até ambicioso, não é? É um valor ambicioso, mas nós temos que ter essa ambição, Luís. Tu repara nisto, Vila Real teve até, julgo que um crescimento nos últimos 3 ou 4 anos, até teve um ligeiro crescimento populacional. Mas aquilo que se passa à nossa volta é uma hecatombe. Se tu fores ver os conceitos que estão à nossa volta e se fores ver as nossas freguesias rurais que estão mais afastadas da cidade, seguem a hecatombe geral. E, portanto, Vila Real ainda não tem descido muito, porque essas pessoas que estão a sair desses sítios, muitas delas também vêm para Vila Real. Ou seja, nós estamos a alimentar daquilo que está à nossa volta. Mas já não temos muito mais para onde nos alimentarmos. E, portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Começa a Vila Real também a descer. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se não fazemos nada, vamos perder relevância e vamos começar a descer a população de forma que não é possível recuperar. Portanto, para nós, centralmente, nós temos que aumentar a população do concelho. E queremos chegar... É ambicioso, aumentar mil pessoas por ano. A população é muito ambicioso, como é evidente. Mas se tivermos políticas em termos económicos, em termos de habitação, em termos de turismo, que possam fixar pessoas, devido a termos habitação e a termos emprego, que é aquilo que é fundamental, mas... também, e para mim é fundamental, viver numa cidade e viver num concelho tem que ser agradável. Não é possível termos uma agenda cultural fraquíssima, eu não estou a dizer que temos uma agenda cultural fraquíssima, está bem? Mas não é possível termos uma agência cultural fraquíssima, mas temos emprego e temos habitação. Portanto, estes 3 eixos têm que ser agradável viver. Tenho que poder sair à noite, ir a um restaurante, ter uma boa esplanada, porque isso é qualidade de vida e tenho que ter possibilidade de gastar esse dinheiro. Não posso pagar 750 euros. Uma pessoa que tem o salário mínimo não pode pagar 750 euros por uma renda e não ter dinheiro para comer. Portanto, tudo isto, e tem que ter emprego, obviamente, e emprego de qualidade. Portanto, o nosso eixo de crescimento passa, essencialmente, por termos uma cidade agradável, onde as pessoas possam ter qualidade de vida, termos emprego e termos habitação a custos que as pessoas possam pagar. Então, que medidas, então, para começar a ter isto? Depois é assim, e queremos aumentar a população. Nós temos um trânsito que é caótico.
bem sei que não é às 3 da manhã. Às 3 da manhã não há problema nenhum, mas durante o dia nós temos um trânsito caótico. Sim, a partir de agora de setembro, quando começam as aulas e tudo a funcionar. Mas repara uma coisa, isto podia ser só quando há aulas, que é de facto a altura. Agora os picos, é o pior momento. É deixar os filhos e levantar os filhos. Mas nós temos aqui constrangimentos brutais em termos de trânsito. E também temos que resolver, porque eu não consigo meter mais 25 mil pessoas em Vila Real e ter as mesmas vias. Por exemplo, temos as mesmas vias e estão mais curtas, estão mais estreitas e temos mais gente em Vila Real. Exato. E temos uma população flutuante, sim, é verdade. Em termos de residentes não temos mais gente. Mas em termos da universidade tem estado nos maiores números que teve verdade, em termos de alunos. E temos essa população flutuante e temos de trabalhar com ela e é muito boa que esteja cá. E uma boa parte dessa população poderia ser fixada cá se cá houvesse bom emprego. Porque eu estou convencido que as pessoas que vêm para aqui estudar, muitas delas ficam a amar Vila Real. Sim, okay? Todas as pessoas que nós entrevistamos aqui, nomeadamente no programa de Enologia, que são antigos enólogos, todos adoraram Vila Real, todos acham Vila Real extraordinário. Agora, se acham Vila Real extraordinário, porquê é que não ficam cá a trabalhar? Falta mais qualquer coisa. Assim, obviamente nós não podemos absorver tudo o que sai da universidade, não é todo, mas podíamos absorver uma boa parte, ou pelo menos uma parte significativa, que tivessem condições de estar cá. Bom, para isso, eu já me perdi um bocadinho. Portanto, sim, mas quais são então as ideias primeiras para fazer concretizar tudo estes objetivos? Em termos de habitação, acho que é a primeira. Nós não podemos ter pessoas sem habitação. Habitação. Nós temos uma proposta muito concreta que é aumentar a volumetria de construção, tanto naquilo que está aprovado como naquilo que venha a ser aprovado. Naquilo que está aprovado de forma facultativa, como é evidente, não podemos obrigar ninguém, e depois, se pudermos fazê-lo, em termos legais, obrigar mesmo a que uma parte da construção seja destinada, esse aumento de construção em 30%, 25%, 30%, seja destinado a rendas controladas. Não é habitação social, é diferente. Rendas controladas, portanto, rendas que as pessoas possam pagar, que sejam justas para quem ganha aquilo que ganha, para poderem ter qualidade de vida. Foi-me dito no debate da RTP que isto é ilegal. Por acaso, no dia seguinte eu apresentar isto, a doutora Alexandra Leitão, em Lisboa, no debate da SIC, apresentou exatamente a mesma medida. E ontem, no debate de Vila Nova de Gaia, o candidato do PS não apresentou a mesma, mas apresentou uma alteração do PDM para aumentar a volumetria de construção. Aí não seria para a habitação a custos controlados. Isto é importantíssimo. Reparem que se nós tivermos a produção de 1000 novos, ou se estiverem previstos 1000 novos fogos, 300, mais 300, que podem ser construídos, são dedicados a este tipo de habitação. O que é que isto significa? Significa construir basicamente mais um piso. Isto para o empreiteiro é bom, porque vai produzir mais 30% de área, vai ter um ónus durante 15 a 25 anos, isso depois iremos calibrar, também falarmos com os próprios empreiteiros. Durante 15 anos fica com aquele ónus, ou seja, em vez de render a 750, vai render a 350, mas também não gastou mais terreno, não gastou mais infraestruturas, fez mais um piso em cima. Portanto, isto é uma forma de a Câmara ter muita habitação, por isso é que eu estou a dizer. Aí, muitas dessas medidas não implicam gasto nenhum, são boa vontade. Portanto, são ideias que nós temos que implicam apenas boa vontade. Isto implica zero para a Câmara. É bom para as pessoas que passam a ter habitação a custos muito mais controlados, não para toda a gente, mas para quem precisa, como é evidente, e é bom para o empreiteiro, que aumenta a área de construção, com ónus, sim, vai vender aqueles apartamentos que têm esse ónus, se calhar, mais baratos, mas ainda assim aproveitando muito melhor os terrenos. Pronto, isto em termos de habitação. Depois temos outra proposta que tem a ver com os ecobairros, com construção modular, bastante mais barata, mas com alguma qualidade, e aí poderemos ir já para a habitação social, ou seja, para a habitação, aí para quem já nem consegue pagar a de custos controlados, porque também temos, e também temos que dar teto a essas pessoas. Depois, em termos de trânsito, nós temos uma série de opções, quer dizer, algumas delas têm mesmo a ver com boa vontade, quer dizer, Luís, como é que é possível? Não, mas vocês estão a propor alguns túneis, isso é preciso algum dinheiro, não é? Para fazer tudo isso. Sim, mas estou a dizer, estou a começar por aquelas que exigem apenas boa vontade, algum investimento, mas muito pouco. Eu acho absolutamente inacreditável como é que se faz uma obra, se foi-me dito que foram feitos estudos, eu não sei que raio de estudos. Sim, foram apresentados, estou a dizer isto porque eu vi na altura a empresa que apresentou, fez uma apresentação pública e explicou o que é que iria acontecer passado este tempo, que depois acabou por se concretizar. Eu fiz um vídeo, as pessoas, que está a ter imensas visualizações, em que eu digo uma coisa muito importante. Quando se tomam decisões em Vila Real, sem conhecer aquilo que é Vila Real, aquilo que é o nosso clima,
as coisas vão correr mal, porque nós não temos um clima de Lisboa e, portanto, se importarmos especialistas de Lisboa ou de Coimbra que têm um clima completamente diferente, eles vão propor coisas que são diferenciadas porque não estão habituados ao nosso clima. E isso, no caso do Pioledo, não foi isso, quer dizer, nós temos a Avenida 1º de Maio, que vira obrigatoriamente, portanto, quem vem na Avenida 1º de Maio tem que virar obrigatoriamente à direita, indo encher a rotunda do mercado. Em dias de mercado é uma coisa absolutamente impossível. Para virmos dar a volta, para estarmos no mesmo sítio, demora-se às vezes mais de meia hora, quando não temos carros mal estacionados, em que para o trânsito todo e que demoram. Portanto, para nós é essencial arranjarmos uma solução que permita a viragem à esquerda, para quem sai da Avenida 1º de Maio. A solução inicial que nós apresentamos, que nos pareceu razoável, seria uma rotunda. Depois chegamos, de facto, à conclusão que a melhor solução não é uma rotunda, mas será um desvio portanto, de quem vem do Pioledo para o mercado, não é? Portanto, que sobe e temos ali depois, em 2 passos, temos ali um cruzamento em 2 passos que permitirá, provavelmente, uma saída melhor. Mas aquilo vai ser resolvido. Se eu for eleito Presidente, posso garantir que isso é uma das minhas prioridades. Também a construção de uma rotunda nas ruas de Macau e de Timor, portanto, para quem não sabe, quem desce para as piscinas, para virar para aquelas casas onde está o Sport Vila Real e Benfica, se calhar as pessoas... Sim, tem que se descer à rotunda das piscinas, não é? Mais os pais, quando vão buscar os meninos Exatamente, aí também queremos fazer uma rotunda. À escola vão ter que dar a volta lá embaixo. Estamos ainda a estudar, e iremos estudar, estamos ainda a estudar a solução, e não iremos propor, porque não nos parece que seja fácil nós fazermos a solução sem termos apoio técnico. Mas estamos a estudar uma solução também para as rotundas do quartel. Aquilo tem que levar um tipo de solução diferente, não está a funcionar. Não sei se são aquelas rotundas mais rápidas, têm saídas. Estamos a estudar essas opções. E depois temos os túneis, efetivamente. Os túneis serão os túneis que nós propomos e que fizemos já umas imagens, que nos acusaram de tudo e mais alguma coisa, portanto, vai umas coisas a voar. Aquilo é possível. Eu sou geólogo. Ok? Eu sou sim, homem, estou a dizer em termos de custos que possa ter, não é? Porque aquilo ali deve ser granito, não é? É granito, sim. Mas isso até é bom. Por sendo granito, as fundações são fortes. Não preciso deitar casas mas não é preciso furá-los. É preciso cortá-los. Ali não serão furados. Portanto, não vamos fazer controlador. Aquilo será um cut and cover. Ou seja, abrir, ok? Fazer a estrada por baixo e fechar com laje. Portanto, que é um método mais barato de construção de túneis. Repara uma coisa, Luís. Sim, eu não tenho absoluta certeza que a versão máxima daquilo que nós queremos, que é termos túneis na ponte e túneis do outro lado e em ligação, eu não tenho a certeza que isto seja possível. Mas a versão mínima é possível. Que é fazermos um túnel, quem vem da ponte para a cidade, não é? E depois desvia para os 2 lados, e continuar na parte de cima. Portanto, termos ali um desnível e termos as 2 vias. Este é possível. Aquilo que eu quero fazer, que estou convencido que é possível, é fazermos, de facto, 2 faixas de rodagem, conforme está, mas por baixo de terra. O que é que isto significa? Em cima nós temos passeios. Lembras-te, com certeza, que a ponte tinha 2 sentidos. Sim. Portanto, se não houvesse passeios, passavam lá 2 carros, um para um lado e outro para o outro. Então, se isto ficar debaixo de terra, não é preciso que haja... E a proposta da Câmara de fazer aquela variante ali à zona do Amadeus, não é? Olha, a proposta da Câmara é uma proposta aceitável, eu acho que sim, que devemos discuti-la e que devemos pô-la em discussão. Eu não sou dono e senhor da razão e, portanto, não tenho razão sempre, posso estar errado. Muito bem, Alberto. Vamos deixar então estes assuntos. Mas deixa-me só... Vamos passar a outros. O viaduto custa 3,3 milhões, uma coisa assim do género. E depois ainda temos uma ponte pedonal que tenta resolver alguma coisa em termos de peões. Essa parece-me completamente descabida, mas que são mais 6 e tal milhões. O total destas 2 obras é igual ao custo estimado dos túneis da ponte e do sinaleiro. Pronto, outras opções que vocês propõem diferentes destas, não é? Proponho que, por baixo da avenida, também haja os 2 estrangulamentos. Também se falou muito na altura da construção do parque, mas nunca se... Poderia ser, e nós ainda pusemos a hipótese de ser a entrar em túnel na avenida e ir à Avenida 1º de Maio, toda debaixo do túnel. Ainda iremos estudar essa opção, mas não me parece viável por causa da quantidade de entradas para garagens que temos ali. Mas sim, é importantíssimo resolver os problemas. Vamos então para outros assuntos que eu também tenho feito aqui perguntas aos anteriores pessoas que por aqui passaram. E essa é a minha opinião e, portanto, por isso é que tenho esta possibilidade de fazer as perguntas. O Parque Natural do Alvão está completamente um bocado distraído das pessoas, as pessoas estão distraídas do Parque Natural do Alvão. Temos ali um potencial enorme, nomeadamente com os novos desportos que existem, com novas formas das pessoas estarem mais amigáveis do ambiente, de passeios,
de bicicleta, de a pé, tudo mais. Não temos tirado partido do parque, portanto, vocês pensam nisso, não? Em revitalizar aquele Parque Natural do Alvão, agora ainda por cima sofreu esta situação do incêndio, depois a seguir já te pergunto sobre o incêndio. Sim. Em relação eu não tenho propostas específicas para o Parque Natural do Alvão. Mas acham que aquilo poderia ser ou não revitalizado? Olha, Ou deveria ser? Nós temos uma proposta que tem a ver mais com a educação, não, tem a ver com a educação e com o turismo de jovens, que é a criação do Centro de Aventura de Vila Real. Centro de Aventura. Tem outro nome, agora escapou-me, mas o objetivo disto é fazer o seguinte: é termos uma espécie de pousada da juventude para jovens, dedicada a visitas de estudo, que nos possam visitar, possam estar cá alguns dias, não é? Temos programas para as várias escolas que venham ao nosso território e que aproveitem e que fiquem com boa imagem de Vila Real, para um dia, quando forem adultos, possam visitar outra vez, já com mais dinheiro, e que possam gastar cá na nossa economia, a pensar no futuro. E esse centro de aventura é precisamente para exploração tanto do Marão, como do Alvão, como do Douro. Portanto, estamos aqui nas portas com roteiros estudados para cada uma dessas zonas. No Alvão não é muito fácil nós mexermos, e é fácil entender porque o Alvão é um parque natural que tem uma gestão própria. Pois, devia ser aproveitado. Hoje chegou a haver diretor do Parque Natural do Alvão. Hoje não existe, não é? Portanto, está integrado num organismo nacional e, portanto, não tem essa especificidade. Mas a autarquia poderia ou não mostrar interesse em revitalizar aquilo. Repara uma coisa, se nós queremos ser relevantes em termos de turismo, não é só com as águas do Douro, claro, que são uma coisa muito importante e muito gira, não é só com a praia de Caravelos, nem só com aquilo que nos propomos construir aqui ao lado, que é o multiusos de Vila Real. Nós precisamos também de ter turismo de natureza. Eu acho que isso é muito importante. Agora, confesso, eu até sou biólogo, não é? Biólogo e geólogo. E até felizmente a parte das borboletas azuis não foi afetada pelo incêndio. E já aí vou. E o incêndio? O que é que se passou com o incêndio? O que é que correu mal? Porque não é possível ter corrido. Tem obrigatoriamente que ter corrido, até mais do que uma coisa mal, para termos 12 dias de incêndio em Vila Real, no Parque do Alvão. É assim, eu não vou responsabilizar. Não temos ali... Eu não vou fazer como algumas pessoas tentaram responsabilizar sim. a oposição por atear fogos. Quer dizer, isto... Não vou responsabilizar ninguém de ter ateado os fogos porque quis. Bem, vou acusar alguém de ter ateado os fogos. São os incendiários e nós sabemos que uma boa parte dos fogos são isso. Mas não foi do poder político, com toda a certeza. Claro. Agora, que existe alguma culpa do. E atenção, que não é mesmo para tentar ganhar votos com isto. Eu, se estivesse lá, provavelmente faria erros, porque é um processo muito complicado. Está bem? A limpeza portanto, dos matos e portanto, aquela limpeza que é obrigatória é um custo brutal para a maioria das pessoas. Tem as terras nas aldeias que vive de reformas muitas vezes miseráveis. Como é que nós podemos obrigar uma pessoa dessas a fazer essas limpezas? É complicado, eu percebo que é complicado. Tá bom? E também percebo que a própria Câmara tenha, entre aspas, dó dessa gente e que nos obrigue coercivamente a fazer, ou que tenha... Pronto, eu até consigo compreender este enquadramento. Nós só vamos conseguir evitar incêndios se tivermos as matas limpas, se tivermos as nossas florestas também limpas. O que é que podemos fazer com isso? Temos que tirar de lá o combustível e colocá-lo em outro sítio. Qual terá sido daí a central de biomassa que vocês propõem? Exatamente. Mesmo. Que não é nada de extraordinário. Existem, no nosso distrito existem pelo menos 2 em Boticas e em Vila Pulca de Aguiar. Mas aquilo foi feito com fundos. E esta também será feita com fundos, como é evidente. Repara uma coisa, nós temos cerca de 2.600 hectares onde podemos ir buscar material combustível. Ao tirá-lo, nós resolvemos um problema muito significativo em termos de incêndio. Para as pessoas que têm que fazer a sua limpeza, aqueles resíduos são valorizados, porque a Central de Biomassa vai comprar esses resíduos. Não digo que compense e que a pessoa deixe de ter a despesa, mas pelo menos reduz-lhe muito o impacto no seu orçamento. Portanto, a Central de Biomassa e de pellets, sim. E com isso nós podemos... Repara, eu apresentei um valor de 3 milhões. O valor de 3 milhões não é de energia gerada se eu for vender. É aquilo que eu consigo substituir ao preço a que compro aos operadores. E, portanto, são 3 milhões de euros. Esses 3 milhões de euros, mais 3 milhões de euros que nós pretendemos ir buscar em termos de eficiência energética, com colocação de painéis solares, de vedação das janelas, portanto, são mais de 3 milhões. Isto são 6 milhões de euros. 6 milhões de euros de entrada.
Porque uma Câmara pode ter lucros e pode ter projetos que deem lucro. Agora, não pode ser só a gastar, como é evidente. Temos que gastar por um lado. Alberto, estamos a andar muito depressa, portanto o tempo vai correndo. Eu sei. É um gosto enorme falar contigo. O Presidente Rui Santos apresentou-se nas eleições de 2013 com uma bandeira, trazer de novo as corridas para Vila Real, conseguiu implementar as corridas em Vila Real. As corridas em Vila Real hoje fazem parte do nosso dia-a-dia. Realmente Vila Real não tem nenhuma bandeira a não ser as corridas, mas o problema, que eu pergunto também a toda a gente, é que nós, tirando os 3 ou 4 dias de corridas, nós não temos nada que nos faça ligar às corridas a Vila Real. Se qualquer pessoa quiser vir a Vila Real ver qualquer coisa ligada com o circuito, não tem. Vocês têm alguma ideia sobre quem que venha à Vila Real ter mais alguma coisa para... Sim, nós temos do que esses 3 dias? Nós apresentamos uma proposta do multiusos. O multiusos tem que ser feito na área, no perímetro do circuito, porque o nosso objetivo é que ele funcione também como paddock durante as corridas, está bem? Portanto, seja um dos eventos relevantes e que possa dar nome também ao próprio multiusos. Mais uma vez, acusaram uma série de vezes de megalomania. Por acaso, do multiusos, acho que ainda nem acusaram de megalomania. Só me vieram perguntar, aliás, aqui o meu ex-companheiro de painel, Rodrigo, veio-me perguntar onde é que eu vou buscar o dinheiro. Quer dizer, existem muitos fundos comunitários e não comunitários. Portanto, já agora, desculpa, enganei-me aqui, eu nem queria dizer comunitários. Existem muitos fundos que nem são comunitários e que podem ser aproveitados. Mas também é possível fazermos a construção com verbas próprias. Nós estamos a fazer uma construção de umas piscinas, porque é uma coisa positiva, porque a Câmara está bem financeiramente, não é? Porque se não estiver, não pode se endividar. Para uma coisa, eu espero que esteja bem financeiramente. É isso que me é dito. Exatamente, é essa a informação que também estou aqui a transmitir conforme vamos ouvindo. Eu tenho que deixar aqui vamos ouvindo, não é? Eu estou a partir do princípio que as contas estão de acordo com o que está a ser apresentado. Nada me faz pensar o contrário. Exato, estamos a partir desse pressuposto. Se eu chegar lá e encontrar coisas que não estou à espera, terei que rever as coisas. Eu estou a apresentar de acordo com aquilo que são os orçamentos e os relatórios de contas que têm sido apresentados e que foram analisados. Portanto, a Câmara, sim, está saudável financeiramente e se é verdade, e acredito que sim, não tenho nada que me aponte, a Câmara está de parabéns. Okay? Portanto, e em relação às corridas, a Câmara também está de parabéns. E eu gosto muito de corridas e acho que é importante termos isso. Agora, não podemos ter só isso. E só isso durante 3 dias, não é? Porque depois... só isso em relação ao circuito e só isso em relação à cidade. Sim, sim. O resto está um bocadinho ao abandono. Sim, e agora vamos ao turismo. Quer dizer, como é que conseguimos captar mais turistas para Vila Real? Porque esse podia ser um bom chamativo, mas sim, falta aí mais qualquer coisa. Nós temos a ideia da construção de um museu do circuito. Gostaríamos que ela fosse próxima e que conseguíssemos fazer aqui quase uma cidade do desporto, da cultura e dos eventos, não é? Mas não vai ser possível nós fazermos o museu também aqui perto. Se quisermos fazer, ou queremos fazer o multiusos aqui ao lado do teatro, me parece uma boa localização, é onde é atualmente o paddock. Mas teremos pouco espaço para fazer o museu do automobilismo. Mas queremos fazer um museu do automobilismo e temos uma ideia de fazermos um parque temático, junto com esse museu, um parque temático das corridas. Atenção, vamos dizer, um parque temático é caro, sim, não quero que seja... Nem a Câmara tem competências para administrar um parque temático. O objetivo era que fosse uma empresa que viesse montar um parque temático. O que é um parque temático? As pessoas conhecem um parque de diversões, não é? Portanto, com montanhas russas... Não quero ser megalómano, não quero fazer aqui uma Disneyland, quero fazer à nossa escala, mas que possa trazer pessoas que possam fazer simuladores de automóveis, que possam dar uma montanha russa. Uma montanha russa tem tudo a ver com o circuito, não é? Portanto, e que isso possa ser explorado por empresas privadas. Eu sempre fui de direita, está bem? E, portanto, eu não tenho problema nenhum com investimento privado. Eu quero é que venha muito investimento privado para Vila Real, porque investimento privado significa, normalmente, emprego. E, se for bom investimento privado, significa emprego de qualidade. E é isso que eu pretendo para Vila Real. E, portanto, isto seria uma forma de atrair pessoas com o tema automobilismo, mas também nós não podemos ser só automobilismo. Nós somos uma capital de distrito, nós temos de ter equipamentos turísticos relevantes que atraiam pessoas. Nós temos à nossa porta o Douro. O Douro tem durante todo o ano, atualmente é durante todo o ano, cruzeiros e tem extensões desses cruzeiros. As pessoas muitas das pessoas que nos ouvem nunca fizeram cruzeiros e até nem sabem como é que funcionam os cruzeiros. Os cruzeiros não ficam só no Douro. Os cruzeiros param na Régua e depois têm extensões. Por exemplo, tem uma extensão a Vila Real, podem ter outra extensão a Lamego. O Palácio de Mateus, que é o sítio mais visitado aqui do nosso concelho. Onde as pessoas vão ao Palácio de Mateus. Mas se nós tivermos outras coisas, as pessoas podem vir à própria cidade. Por exemplo, se nós tivermos umas águas musicais, como fazemos a proposta, que é basicamente o que é? Uma
uma fonte em que tem um Nossa Senhora da espetáculo Conceição, não é? Já agora, para quem não conhece a ideia. Óbvio, aquilo está em frente a uma igreja e temos que ter esse cuidado de ter, mas aquilo é para música clássica, essencialmente. Portanto, é um espetáculo de luz, som e água, não é? Portanto, é uma fonte com um potencial enorme de atrair pessoas. E que permite também distribuirmos um bocadinho das festas que temos cá e dos turistas por outras zonas da cidade. E parece-me que é uma coisa muito interessante. Repara que temos já o espelho d'água, não é preciso... O investimento é basicamente a equipar aquilo com os jatos, etc, etc. Que é um investimento relativamente reduzido e que pode ser financiado por programas operacionais ligados ao turismo. Eu julgo que a Câmara Municipal não fez nenhum ligado ao turismo. E é possível fazer. Existem fundos comunitários para isso. Aliás, a grande maioria dos fundos comunitários no Portugal 2030 são destinados a turismo. Muito bem. A praia em Gravelos... É isso que eu ia perguntar. Entretanto, nós temos fugido um pouco às nossas aldeias, ao nosso mundo rural. E, portanto, o que é que temos em termos de mundo rural? Uma das ideias é essa, de em Gravelos a nascer uma praia. Mas não é só em Gravelos. Sim, mas que ideias vocês têm para o mundo rural? Nós temos as pessoas a queixarem-se, e com razão, que viver numa aldeia é terrível, porque querem vir ao cinema, mas o último autocarro é às 6 da tarde. Mas, por outro lado, também não é possível nós pormos para 2 ou 3 pessoas que vivem na aldeia, ou uma, se calhar, ou nenhuma em determinados dias, autocarros até à meia-noite para poderem... Não é possível. O que é possível fazer? É possível aumentarmos a população nas aldeias e passar a ser, em vez de 2 ou 3 pessoas, passar a ser mais. E então aí já é possível ter... Portanto, tudo no sentido de crescer a população. Uma das nossas ideias para levar gente às aldeias não é... Eu não gosto de falar mal do adversário, e não vou falar quem é o adversário, mas não é pôr estudantes universitários a viverem em aldeias. Os estudantes universitários, quando vêm para a universidade, querem viver numa cidade. Aliás, universidade vem de universo, de universalidade. Não é viver numa aldeia onde têm autocarros até às 6 da tarde que se vão sentir felizes e realizados. Portanto, os estudantes, esses têm que viver na cidade, ou pelo menos nas imediações na cidade, que lhes permita andar a pé e poder divertir-se também à noite, que faz parte, naquela idade faz parte. E bem, que eu quero que uma cidade também tenha uma noite forte e acho isso muito importante. Portanto, aquilo que nós temos que pôr nas aldeias são famílias que queiram paz, que queiram sair das grandes cidades e possam vir para cá. Nós hoje temos a enorme vantagem de termos muito do emprego que existe em Portugal, cerca de 1 milhão de pessoas trabalha remotamente. Ok? Muitas não será exclusivamente de forma remota, mas tem que ir, por exemplo, uma vez por mês ou 2 vezes por mês ao escritório. Estas pessoas vivem atualmente em Lisboa, vivem no Porto, vivem em grandes cidades e noutras, mas muitas delas têm que comprar casas, que um T1 em Lisboa custa meio milhão, há uns à venda por meio milhão. Com meio milhão de euros conseguem construir cá uma casa absolutamente fantástica. Imaginas... em Avaças, em Folhadela já é mais próximo da cidade, será mais difícil. Mas em Avaças, na Campiã, nas zonas mais periféricas, pode-se fazer uma casa absolutamente fantástica, com metade de meio milhão de euros, ficam com uma casa fantástica. E com a vantagem que trabalham junto a si em centros de coworking. Uhum. Como temos no Regiador Parque, mas em vez de estarem concentrados no Regiador Parque, levar estes centros de coworking às aldeias, para as pessoas terem boa qualidade de vida e nos escolherem para vir trabalhar para Vila Real remotamente. As próprias empresas, como algumas têm centros de coworking em Vila Real, podem ter aqui centros de coworking relevantes, que não são escritórios da empresa, são centros de coworking, que é diferente. Sei que essa é outra polémica, não é? Que nos... Muito bem. Gosto de esclarecer, mas nós estamos com a pessoa... Nós estamos a chegar ao fim, então, do nosso É curto, meia hora para falar contigo. Do nosso tempo. O Chega teve, nas últimas eleições, em 21.246 votos, mas agora, e tudo indica, a votação será superior. Aliás, em 2025, agora ainda há poucos meses, o Chega teve em Vila Real 6.451 votos. Portanto, eu pergunto, Alberto, há aqui 2 possibilidades. Uma é ser Presidente de Câmara, certamente, sim. Mas sendo Presidente de Câmara ou sendo da oposição, vai haver diálogo. Imagina que as eleições dão um 3-2-2, com o Alberto a ser o vencedor, ou o contrário, um dos outros intervenientes a ser vencedor, PS ou PSD, e chega a ter 2. Vai haver diálogo, vamos ter, já pensaram nisso?
Com PS ou com PSD? Logicamente, eu acho que... De um lado ou do outro, Eu portanto... acho, que a maioria dos vilarrealenses... Se não houver maioria... Ou pelo menos uma boa parte dos vilarrealenses me conhecem e sabem que eu não sou uma pessoa que quer mal à cidade, eu quero bem à cidade. Não haver diálogo com quem ganhou, não, principalmente não tendo maioria, se tiver maioria não precisa de diálogo nenhum, claro. Mas se não tiver maioria, esse diálogo é obrigatório. É assim, repara uma coisa, se for uma candidatura, se nós não ganharmos, não formos o partido mais votado, mas se for uma candidatura da nossa área política que seja o partido mais votado, será muito mais fácil termos uma solução de governo com um partido que não é da nossa área política. Agora, nas câmaras não se podem fazer geringonças. Portanto, quem ganha, nem que seja por um voto, certo, nem que os outros tenham 5 e eles tenham 2 vereadores, quem vai ganhar é quem teve mais votos. E vai continuar. E, portanto, não é possível fazer geringonças. Nesse aspecto, nós temos que, após as eleições, dialogar, como é evidente. Então, se não dialogássemos, o que iria acontecer era que não tínhamos um governo, paralisávamos a cidade. Nós não queremos paralisar a cidade. Nós queremos que a cidade vá em frente. Agora, numa situação em que isso aconteça, obviamente há negociações. Não é tudo que nós queremos à vontadinha. Nós temos projetos, queremos também colocar alguns projetos e, portanto, temos que fazer uma negociação. Sim, senhor, aprovamos o orçamento em troca daquilo que é a nossa visão. Uma coisa é termos maioria, outra coisa é não termos maioria. Se tivermos maioria, não é preciso negociar. Impomos e bem, levamos a cabo o nosso programa. Quando não temos maioria, temos que dialogar com a oposição e o diálogo tem que ser construtivo, não é? Vamos chumbar ou vão... Não, tem que ser construtivo, vamos dialogar, porque os vilarrealenses decidem quem querem, se querem uma maioria absoluta, se não querem uma maioria absoluta. Eu estarei sempre cá para ajudar Vila Real. Nunca farei uma coligação com o PS, isso está absolutamente fora de questão, mas julgo que está fora de questão para mim e para o próprio PS. Agora, se o PS ganhar as eleições, nós não iremos faltar às nossas responsabilidades e iremos aprovar de acordo com aquilo que nos parece se é bom ou não é bom para os nossos cidadãos. Se for uma candidatura, se houver uma vitória mais da nossa área política, pois aí poderá haver mais abertura a coligações. Agora, nunca iremos faltar aos vilarrealenses e Vila Real não vai ficar sem um governo. Alberto, chegamos então ao nosso tempo que também demos para outros candidatos. Uma mensagem final, algum outro assunto que pudesse ser importante aqui transmitir aos vilarrealenses, aqueles que nos estão a ouvir e que não tivéssemos abordado. Luís, eu vou deixar então uma mensagem final. Antes disso, fazer só um diagnóstico, porque tu disseste-me ou falaste da parte dos votos e como é que foi a evolução. O Chega, quando as últimas eleições autárquicas foram em 2021, e o Chega até teve mais 1/100ª que a média nacional em Vila Real. Portanto, a média nacional foi 4,16 e o Chega em Vila Real teve 4,17. E eu tenho que deixar aqui os parabéns ao Sérgio Ramos, porque teve uma coragem enorme, que não era fácil em 2021 alguém apresentar-se pelo Chega. Não por aquilo que o Chega é, mas por aquilo que dizem que o Chega é e pelo estigma que criaram em relação ao Chega. Portanto, é muito mais fácil para mim apresentar-me agora que é o que foi ao Sérgio Ramos há 4 anos. E, portanto, quero deixar aqui esse agradecimento ao Sérgio. O que nos permitiu termos um representante na Assembleia Municipal e estarmos hoje, por todos os critérios editoriais, presentes nos debates, porque temos, de facto, representantes na Assembleia Municipal. Nessa altura, o Chega, a nível nacional, tinha um deputado. E tinha sido eleito com 1, qualquer coisa por cento. Portanto, que era um deputado único, era o Dr. André Ventura. Passados 4 anos, o Chega tem 60 deputados, contra 58 do PS, portanto é a segunda força parlamentar, não é a segunda força em termos de votos, está quase empatado, mas o PS tem mais 5.000 votos. Ou seja, as condições agora são outras, como é evidente, nós temos que pensar um bocadinho mais alto. Embora, e eu quero também deixar isto aqui dito, nós não podemos esperar que os resultados das legislativas se traduzam imediatamente em termos de autarquias. Nas eleições autárquicas conta muito a pessoa e os próprios programas. Portanto, eu espero que as pessoas também possam, de alguma forma, votar em mim porque gostam de mim e da minha equipe, que acho que tem pessoas de muito valor. Esperar que algum desse eleitorado vote Chega por convicção e também venham, mas sei perfeitamente que há pessoas que votaram Chega nas legislativas que agora não votam, assim como também sei que houve pessoas que votaram noutras forças partidárias em outras eleições e agora vão votar em mim. Portanto, aquilo que eu quero deixar como mensagem é que, de facto, eu sou candidato pelo Partido Chega, eu não sou filiado no Partido Chega, eu sou independente, não sou neutro. Se eu aceitei concorrer pelo Partido Chega é porque existe uma base mínima
de aceitação daquilo que são os valores do Partido Chega, que eu aconselho as pessoas a irem ler os valores do Partido Chega, porque não tem nada a ver com aquilo que as pessoas pensam. Quando nós vamos... Nós não podemos ser... O facto de termos uma ou outra pessoa que faz um bocadinho de parâmetros não significa que todas as pessoas do Chega são assim. Eu estive num partido político durante 30 anos, conheci muitas pessoas que eram radicais, mas radicais. Mais até do que eu conheço agora no Chega. Ok? Portanto, acho que numas eleições autárquicas não é muito relevante o partido, é mais relevante, de facto, os projetos e as pessoas. E, portanto, aquilo que eu queria dizer a quem tem medo do Chega, não tenham medo, porque nós aqui não vamos implementar, nem é uma candidatura ideológica, é uma candidatura pragmática. Portanto, sintam-se à vontade para votar em nós, sem medo, sem receios de sermos um partido radical. Eu não sou uma pessoa radical, tu conheces-me perfeitamente, eu não sou uma pessoa radical, mas esses medos, em termos de autárquicas, não fazem muito sentido. E, portanto, nós temos, já agora, bons exemplos, e muito bons exemplos, de partidos que são muito radicais à esquerda, como é o caso da CDU, e que são poder em várias câmaras, e as câmaras funcionam muitíssimo bem, e têm excelentes executivos municipais, e, portanto... Muito bem, Alberto. Apelo, vote em mim, eu não tenho jeito nenhum para pedir voto. Alberto Moura, candidato do Chega à Câmara Municipal de Vila Real, obrigado pela presença. Obrigado, Luís. Em meu nome e em nome do Chega, e sempre disponíveis para a Rádio Universidade. Está bom? A Universidade FM acompanha as eleições autárquicas no Concelho de Vila Real. Quarta, às 19 horas. Entrevista com Alberto Moura, candidato à Câmara Municipal.